E aqui está o Jardim das Princesas, famoso. Que, Ana Luísa, você se lembra bem, né? Me lembro bem, parece. Das teses essas teses são teses orientadas por mim, né? Que esse ano completamos 70, né? Dissertações orientadas. Então, isso. Eu estou nessa sala desde 1972. Teve uma reforma aqui, não? Teve, mas eu estou aqui desde 72. Eu fui aluno aqui desde 69. Eu entrei para o mestrado aqui em 69, terminei o mestrado em 70, final de 70, fui para os Estados Unidos, passei um ano fazendo o que hoje em dia nós chamaríamos de bolsa sanduíche, né? E aí ia ser criado um doutorado aqui, então eu já estava adiantando para fazer esse período dos Estados Unidos, que incluiu uma série de cursos na Universidade do Texas, em Austin, e um período de pesquisa na Nova Inglaterra, quando eu fiz a pesquisa com a população açoriana. Aí eu volto em 72, começo a dar aula no programa, já dava aula no IFIX desde 69. Então eu dou aula na universidade desde 69 e aqui no programa desde 72. E quando você começa a dar aula de antropologia urbana, curso de antropologia urbana? Primeiro curso que eu dou em 1972 é antropologia urbana. Primeiro semestre de 1972 é antropologia urbana. O curso seguinte foi sobre desvio e divergência, comportamento desviante, que gerou o livro Desvio e Divergência. Foi publicado em 74, com textos meus e de alunos meus do curso, que hoje em dia está em 8ª edição, ou 9ª, assim. Utopia Urbana foi publicado em 73, está fazendo 30 anos. E está em 6ª para 7ª edição. O Desvio e Divergência já está em 8ª, indo para a 9ª. E aí, enfim, todos os outros estão ali. Entre livros só meus, né, e várias coletâneas que eu organizei com alunos, ex-alunos, colegas, né, que é uma coletânea de textos meus que apareceram na imprensa, Violência, Mudança, Crise. E eu estava querendo chamar a atenção, era sobre pessoas que mostraram receptividade, se interessaram, apoiaram, deram força para o desenvolvimento dos trabalhos que eu fazia, que eu conduzia, sobretudo o Castro, Tales de Azevedo, desses mais velhos, o próprio Manuel Dieg Júnior, e outros de outras formas, né? Quer dizer, abrindo caminhos, abrindo portas. Eu estava falando das pessoas que já se foram, que já não estão entre nós. É evidente que entre os vivos existem outros. Entre os que já não estão entre nós, tem um americano, pelo menos, que é o Anthony Leeds, né? Foi importante. Entre os que estão vivos, o Shelton Davis, também um americano que foi importante. O Ira Buckler, nos Estados Unidos, na Universidade do Texas. E aqui, certamente, Ruth Cardoso, a própria Eunice, de alguma forma, Roberto Cardoso, o Mata como interlocutor, às vezes diálogos mais ou menos polêmicos, mas certamente um interlocutor importante. E meus alunos. Em geral, consegui desenvolver uma relação com meus alunos serem não apenas discípulos, ou não, mas serem pessoas que interagem, que me trazem coisas e que me enriquecem, né? Tem alguns, enfim, eu já tenho alunos que ocuparam posições e têm obras importantes, né? Existem casos mais ou menos óbvios, como o Luiz Fernando, Maria Luísa Halborn,
Hermano Viana, Elizabeth Travassos, Karina Kushner. Não vou ficar falando porque eu vou cometer injustiças, né? Mas são muitos exemplos de pessoas. Como eu entendo a antropologia urbana, ela deve incorporar o que há de melhor de todas as áreas da antropologia. Então, quando eu oriento, por exemplo, eu orientei um grupo, né, de pessoas que trabalham com família e parentesco, Miriam Lins de Barros, Tânia Salem, Tânia Dauster, Cecília Costa, eu sempre procurei, que, nesse caso, como exemplo, que estudassem a bibliografia básica e clássica sobre família e parentesco e etnologia, como exemplo. Né? Então, eu acho que há uma série de outras implicações. A bibliografia sobre rituais é outro exemplo, uma bibliografia que é totalmente incorporada. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com esses compartimentos, com essas separações, né? Eu acho que a etnologia tem uma contribuição muito grande, evidentemente, mas não acho que seja a principal manifestação da antropologia brasileira. Não acho mesmo, acho que é uma das grandes manifestações. Mas existem outras. Não é só a antropologia urbana, estudos sobre religião, sobre campesinato. Você tem uma série de linhas da antropologia brasileira que são muito importantes. Eu não diria que uma tem maior contribuição do que outra. Eu acho que o que eu acho que aconteceu conosco aqui é que o Brasil, nesse ponto, eu não sou nada modesto. Eu acho que o que nós chamamos de antropologia urbana, o lugar em que isso mais se desenvolveu foi no Brasil. É no Brasil. Não tem nenhum outro lugar no mundo que tenha se desenvolvido o que nós chamamos de antropologia urbana. Podemos discutir exatamente o que é isso, mas o estudo da cidade, dos grupos sociais na cidade, de estilos de vida, é melhor fechar essa porta. Fecha a janela. Não, porque aí acaba a corrente de ar. A janela eu acho que até pode. Ah, tá, o barulho. Tá. Como você quiser. Mas, enfim, esse estudo sobre diferentes grupos sociais, sobre populações urbanas, sobre diferentes modos de viver na cidade, sobre essa heterogeneidade, sobre esses múltiplos níveis e dimensões da vida urbana, particularmente na metrópole, e eu acho que não tem. Não tem, e não tem por uma razão que eu acho que nós tentamos fazer, acho que conseguimos fazer isso com algum sucesso, e não é. Quando eu falo nós, não estou falando só do Museu Nacional, acho que vocês no Rio Grande do Sul, alguma coisa certamente se encontra em outras universidades, Campinas, Brasília, Santa Catarina, etc., é que nós conseguimos integrar diferentes tradições em ciências sociais. Quer dizer, eu acho que a etnologia é importante para nós, a antropologia social britânica é importante para nós, a escola sociológica francesa é importante para nós, mas o interacionismo é importantíssimo para nós, a escola de Chicago, em geral, é fundamental. Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi que houve uma síntese, né, que não é homogênea, há múltiplas leituras, mas é um conjunto de tradições que, de algum modo, se encontram, e você vai ter variações. O Luiz Fernando, por exemplo, foi meu primeiro orientante de doutorado, em relação a uma série de coisas, ele segue uma linha que é identificada comigo, mas a partir de determinado momento ele desenvolve uma linha muito própria, inclusive com outro tipo de bibliografia, e é uma série de outros exemplos que você pode dar. Mas eu acho que aqui nós realmente constituímos uma antropologia urbana que, sinceramente, nas minhas viagens, no que eu leio, no que eu sei, não tem nada parecido nem na França, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra mesmo. Tem coisas importantes para serem lidas. E eu me beneficio não só da antropologia, como de outras áreas do conhecimento desses países, dessa sociedade. Acho que história na França, para mim, por exemplo, é um preciosíssimo instrumento, um trabalho de história, né? Tem algumas coisas de sociologia, tem algumas coisas da área psi, que evidentemente me interessam bastante também, né? Então, eu acho isso. Eu acho que a produção nossa é uma produção muito variada, muito rica e, evidentemente, existem trabalhos melhores, outros que não são tão bons assim, mas é um conjunto apreciável. E eu tenho muita satisfação com isso. E eu acho que não é uma coisa que tenha ficado confinada ao Museu Nacional. Estabeleceu-se uma comunicação com o resto do país. E hoje em dia, reconhece-se isso em alguns lugares, em outros lugares fora do Brasil.
Quer dizer, no meu caso, eu tenho tido uma experiência já há vários anos em Portugal de ajudar a formar pessoas e participar de, o que eles chamam de júris, né? Bancas, e publicar trabalhos, inclusive com os antropólogos, cientistas portugueses, como Antropologia Urbana, e não só. Né? Esse livro, tem um livro chamado Etnografias Urbanas, que saiu em Portugal agora, que eu sou uma das pessoas que mais estimulou a publicação desse livro. Então também eu acho que a gente tem tido uma influência fora. Eu sei que na América Latina em geral existem também pessoas que têm se beneficiado disso. Enfim, não é uma coisa ufanista, mas eu acho que é uma coisa de constatar que é o resultado de trabalho de muito tempo e que a gente deve isso ao esforço de muitas pessoas, né? Você faz uma troca interessante com a antropologia audiovisual no Brasil, tá? E ao mesmo tempo você foi orientador de Ana Luísa e de Patrícia. Que lembranças essas duas meninas te trazem dos seus temas? Eu fico muito gratificado ter tido em algum momento alguma importância na formação de pessoas que hoje em dia têm um trabalho original, criativo e reconhecido, né? E acho que a antropologia visual é um campo muito rico e que é mais do que um instrumento, é realmente um processo de produção de conhecimento, e que eu acho que há tanta coisa a se fazer nessa área. Acho que, por exemplo, aqui no museu nós temos pouco investimento. Eu acho pena, mas eu acho que não precisamos ser nós. Eu acho que tem outros grupos de vocês, na UERJ, em São Paulo mesmo, a menina Caiubi, né? E uma série de outros lugares que eu sei que também estão tendo esse impulso. Mas para mim é muito importante e eu acho que a antropologia visual, em geral, mas especificamente para os estudos que nós fazemos sobre cidade, inclusive os vídeos que eu conheço, que vocês fizeram, são realmente muito importantes e enriquecem o nosso trabalho. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Como você vê hoje os campos de pesquisa em antropologia, assim, as novas linhas que podem estar surgindo, os novos objetos, os novos assuntos? Você também acompanha isso e também vê? Como você se coloca agora já como uma pessoa estabelecida frente a isso? Eu acho que há uma criatividade muito grande. Acho que poderia te dar vários exemplos, mas um exemplo pelo qual dedico algum carinho é essa área da relação entre níveis de cultura, tanto na cidade como na sociedade brasileira como um todo. A relação entre níveis de cultura que se traduz em trabalhos fascinantes, por exemplo, sobre o funk, sobre o forró, sobre o hip hop, sobre o samba e as relações entre as diferentes categorias sociais que estão envolvidas nisso, né? Tem várias pessoas que estão trabalhando nessa área e eu sinto que há um grande potencial, tanta coisa para ser feita, porque são muitas possibilidades. E como é um processo de reinvenção permanente, você percebe na cidade do Rio de Janeiro como as coisas estão sendo inventadas e reinventadas, capoeira, novas formas de apropriação, música, dança, e isso é uma expressão de criatividade muito positiva numa sociedade muito violenta, né? Quer dizer, numa sociedade tão violenta, tão cheia de tragédias no cotidiano, de mortes, de assassinatos. O índice de mortes no Brasil é assombroso, morreram mais de 40 mil pessoas assassinadas no ano passado, as quais a maior parte de jovens de cor, pobres, mas que atinge a sociedade como um todo. Hoje ninguém está efetivamente protegido e há um conflito entre categorias sociais muitas vezes dramático. Quando eu vejo essa interação produtiva entre jovens de diferentes meios sociais, podendo gerar encontros e um enriquecimento mútuo, novas formas de arte, novas formas de criatividade, eu acho que isso, por exemplo, é uma das áreas que eu vejo com grande interesse e tenho procurado participar. Vários alunos e alunas minhas têm trabalhado com temas como esse, né? Eu poderia te dar outros exemplos. O tema da violência é um tema terrível,
mas é um tema que nós temos que estudar, temos que lidar com ele, e existem já trabalhos importantes feitos em vários lugares do Brasil, mas eu acho que, por exemplo, algo que precisa ser aprofundado é o trabalho sobre a percepção da violência. Como é que as pessoas percebem a violência? As vítimas, as testemunhas e as pessoas, de modo geral, convivem com a violência. Você acha, então, que, por fim, esses avanços, entre aspas, nas linhas, nas pesquisas de antropologia, acompanham o próprio compasso das mudanças na sociedade brasileira, complexa como ela é? Não só acompanham, como algumas delas até antecipam e percebem coisas que estão acontecendo ou que estão começando a acontecer. Eu gosto muito de dar o exemplo do trabalho do Hermano sobre o funk, que o Hermano, quando entrou aqui no museu, tinha feito um trabalho sobre a indústria fonográfica. Tinha feito uma monografia interessante. Aí começou a trabalhar aqui, e era um ótimo aluno, e eu não tenho nenhum problema de dizer isso. Ele chegou aqui um dia nessa sala, sentou aqui, e veio conversar comigo sobre funk, que eu tinha uma vaguíssima ideia do que fosse. E ele me disse que havia 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, isso que 15 anos atrás, mais até, quase 20. 1 milhão de pessoas aqui no Rio, na área do Grande Rio, que no final de semana dançava e participava de bailes funk. Falei, então, eu não sabia disso, então vamos lá. Né? Então, foi um momento interessante, porque ele foi realmente uma descoberta para as ciências sociais e, de certa maneira, o Hermano passou a desempenhar o papel de uma pessoa que estava revelando um fenômeno desconhecido para a maioria da sociedade, por ignorância, por preconceito, por desinteresse, por indiferença, por coisas desse tipo. Esse é um exemplo. O trabalho da Maria Dulce Gaspar sobre garotas de programa, quer dizer, sobre prostitutas, eu contei aqui até um caso de um professor ilustre, de um antropólogo poderoso, que dizia que não via nenhum sentido que os antropólogos estudassem putas e viados. E essa moça fez um trabalho sobre garotas de programa, pioneiríssimo, que é um trabalho que ela foi lá, ela alugou um apartamento na área das garotas de programa, entrevistou, viveu, sabe, um trabalho absolutamente pioneiro, riquíssimo sobre qualquer critério de uma bibliografia internacional. E há uma série de outros exemplos que eu poderia ficar citando aqui para vocês. Eu, particularmente, nesse momento, estou realmente envolvido com o tema, tanto como antropólogo, como como cidadão e homem público, o tema da violência. A questão da violência na sociedade brasileira. Eu acho que nós estamos chegando a um ponto quase que de desagregação, e eu acho que eu tenho procurado não só pesquisar, mas publicamente me manifestar e atuar, seja dando entrevista para a Globo News, como foi ontem, né? Ou escrevendo em jornal, dando entrevistas em geral. Eu me vejo muito nesse papel hoje, não isoladamente, mas com outros colegas e com as sociedades científicas, com as associações, etc. Né? Nosso glorioso pátio centenário. A Ponte das Piranhas. Eu fico pensando muitas vezes como vai ser quando eu tiver que sair desse espaço, né? Esse espaço material, porque eu estou aqui há muito tempo e eu me mudei para cá, para essa sala em 72. Em 72 eu morava na Gávea, em 76 fui morar num apartamento em Ipanema, depois me mudei em 1994 e sempre nessa sala, né? Viajei mundo afora e volto para essa sala. Então é uma sensação estranha realmente, que essa sala é uma sala assim, pequena, esquisita, assim, meio caótica, mas é um pouco, um pedaço, né? É um pedaço nosso. E eu vou irritar muitos meus colegas, que provavelmente eu vou sair daqui quando tiver mesmo que sair. Essa sala, dentro desse quadro do Museu Nacional, é objeto de inveja, porque tem essa beleza aqui, que é o Jardim das Princesas, né? E é um lugar agradável, com móveis bonitos, etc.
Márcia. Essa é a história. Nós estamos pousando com uma câmera de vídeo. É verdade.